Então, e o que importa? Ser feliz ou fazer o que é certo? Depende. O lugar da mulher é onde ela quiser. Ela pode servir ao criador do universo ou ao pai da mentira, né? Você quer ir pro inferno? Ela pode... A salvação é coletiva e individual. Individual. O certo é o mulher certo, pode ir, errado, né? pode ir pra qualquer lugar, inclusive pro fogão. Se ela quiser. Menos a mulher do Thales Gomes, essa é proibida, ela tem que ser CEO. Se Thales Gomes não pode dizer meu corpo, minhas regras. Ele é o único cara que não pode escolher. Você pode querer que sua mulher tenha pênis, você pode querer que sua mulher seja trans, você pode querer que sua mulher seja independente. Você só não pode querer mulher, seu corpo, suas regras, exceto se for uma família tradicional. Você só pode, só os degenerados, né? Isso pode ser meu corpo, minhas regras. Mas eu te fazer uma pergunta agora. Vou fazer uma pergunta muito importante. Eu tenho uma teoria da conspiração que essa daqui eu acredito. Sei que a gente tá fugindo um pouquinho, mas é sério, muito importante. Michelle Obama é trans? O que você acha? Big não Mike? Conheço o suficiente, não conheço o suficiente. Não conhece? Não conheço. Pô, Edemurg, pode falar. Não conheço mesmo. Se você perguntasse alguma coisa, por exemplo, sobre Musk, sobre Bezos, eu podia falar, não, eu não quero falar a respeito. Mas nesse caso eu realmente não conheço. Entendi. Eu podia falar que... Nunca vi aula de biquíni, tem que ver, né? Eu vi uma vez o Obama cobrindo ela com guarda-chuva e mostrando o Trump, ele pegou o guarda-chuva pra ele, deixou a esposa dele e foi com o guarda-chuva pra ele, e o Obama ele foi na chuva cobrindo a esposa dele com o guarda-chuva. Então eu vi uma cena desse tipo. Ah, você viu isso daí? Vi uma cena desse tipo, assim, mostrando que o Obama era um cavaleiro e tal, papá. Que não é tão simples assim, eles simplificaram uma situação extremamente complexa, uma relação, e colocaram aquilo como se fosse um padrão que um é escroto e o outro é o gentleman, né? Meio que assim, né? Tipo assim, simplificaram ao extremo pra vender a imagem que eles querem. E com relação a Michelle, não sei quase nada. Vi uma cena, né? O próprio Obama, vi muito pouco sobre ele. Minha opinião, tanto sobre o Obama quanto sobre o Trump, é positiva sobre os dois, de maneiras diferentes, por motivos diferentes. Por exemplo, essa situação da maneira como evoluiu a guerra da Ucrânia e outros conflitos recentes, eu acho que se fosse o Trump que estivesse lá, a situação teria sido melhor em vários aspectos. Não, o Trump presidente não houve nenhuma invasão em lugar nenhum. Obama presidente invadiram a Ucrânia. Pois é. Inclusive, não é uma coincidência o filho do Biden ter mamado um montão de dinheiro na Ucrânia, né? Isso foi executivo de empresa de um país que nem falava o idioma, né? Será que eles estão pagando pelo quê? Era por acesso pessoal, né? A FTX foi o mensalão ucraniano, né? Com Trump, a Rússia não invadiu 1 centímetro. Com o Obama invadiu e com o Biden ganhou, voltou a invadir, né? É que foram cenários diferentes também, né? O Obama pegou situações diferentes das que o Trump pegou e o Biden pegou. Então não dá pra comparar. Mas foi invadida a Crimeia com o Trump, né? Mas independentemente disso, no conjunto, eu acho que o Trump administra melhor, de modo geral, especialmente conflitos, assim. Quando teve a questão com é melhor ser amado ou temido, né? Yoon Hong Kim, não sei se o nome dele é da Coreia do Norte, não sei se o nome dele gordinho. Quando teve aquele... O Trump resolveu aquilo bem rapidinho, teve um outro conflito com outro cara, um terrorista lá, ele resolveu rapidinho, assim, ele bateu firme, ele não deu moleza e resolveu. Agora o Biden fica lá com... Quem que vai temer Biden? Um cara usando fralda, que não fala coisa com coisa. Pois é. Mas esse negócio da guerra da Ucrânia é verdade, teve uma invasão da Crimeia, né? Que foi com o Obama. Aí entrou o Trump e ninguém vai de porra nenhuma. Aí Trump sai e um mês vira aquele caos. A maior base americana fora dos Estados Unidos era Bagram. Eles passaram 1 ano e meio pra devolver a porra e agora tá tudo na mão do Afeganistão com as máquinas, com os equipamentos, tudo helicóptero americano. Foi um vexame, bicho. Foi um vexame maior do que a queda de Saigon. E uma coisa interessante é que mesmo o Trump tendo um posicionamento mais pro lado de direita, ele conseguiu uma relação melhor com o Putin do que o Biden, que é meio... Não é socialista, mas ele é mais inclinado pro socialismo. Nesse nível aí não tem mais ideologia, assim, é pragmática, não é isso ou não? Nesse nível não interessa a ideologia, né? Exatamente. O Trump, Trump era democrata, porra. Trump foi democrata, mas tempo que republicano na vida dele, não é isso? Ali é pragmatismo, ele conhece todo mundo, tem foto dele com a galera toda, com o Clinton, com todos, não é isso? Só que quando ele tá presidente, ele não é nem democrata nem republicano, ele tá resolvendo os problemas de maneira eficaz, ele faz melhor isso do que o Biden, né? E vocês acham que realmente se o Trump volta aí à cena, acaba a guerra? Agora que já entrou em conflito, já tá tudo... Porque assim, vamos supor que em vez do conflito com o Sacani ter evoluído por esse caminho, que a gente tivesse bancado uma luta e trocado porrada e quebrado um dente um do outro. Depois que chegou nesse ponto, fica mais difícil de consertar a situação. Ainda bem que não chegou, né? Eles já mataram um monte de gente lá dos dois lados. Pra resolver, depois que chegou nesse ponto, se o Trump não tivesse saído, talvez não tivesse começado o conflito. Mas depois que evoluiu, aqueceu, sangrou dos dois lados, boicotaram a Rússia de vários aspectos. A Rússia, tem uma potência nuclear gigantesca. A situação já aqueceu demais. Dá pra remendar? Eu acho que dá pra melhorar em relação ao que tá. Pode se agravar, né? Ou pode tentar amenizar, mas não acho que seria tão simples de resolver quanto seria se não tivesse chegado nesse ponto. Depois que chegou nesse ponto, a situação fica mais difícil, né?
E aí, Teria que ter evitado chegar nisso. Mas se você... O americano que diz, né? Me diga as motivações e eu te digo os resultados. Para Zelensky a guerra tá ruim, ele tá ganhando dinheiro, tá matando os inimigos, tá se mantendo no poder sem eleição. Para Putin a guerra tá ruim, ele tá matando os inimigos, se mantendo no poder sem eleição. Não, tá para os dois, é maravilhoso, pô. Eu não acho que tá maravilhoso para os dois, na verdade, né? Eu acho que... Você acha que os dois enriqueceram e empobreceram durante a guerra? Você acha que aumentou ou diminuiu a oposição interna Mas é que durante não é a uma guerra? questão comercial, né? É uma questão que tem Pessoal, muitas outras coisas envolvidas. A chance deles serem derrubados, a existência, a oposição deles foi fisicamente destruída. Eles mataram os inimigos. O Zelensky, tipo, tirou juiz, deputado, qualquer um que era oposição. Ele deixou de existir, né? O cara foi preso ou morto, né? Nesse ponto eu concordo. Só que ele já conseguiu o que ele precisava e acho que pra ele não interessa prosseguir com isso, né? É isso. Não, por enquanto os Estados Unidos e a Europa estiverem mandando dinheiro, pra ele é maravilhoso, não é isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque ele tá Tem um ambiente limite, de né? risco. Ele tá no ambiente de risco lá. Pois Ele é. pode até... Tá, ele não foi atingido por enquanto e tal, mas se a União Soviética chega num ponto... O Putin já ameaçou várias vezes a arma nuclear lá. E não só a arma nuclear, mas pra ele atingir onde tá o Zelensky, não é tão difícil assim, se ele quisesse realmente... Inclusive matar o cara especificamente, se não tá matando é porque não é interesse dele que não mate, é né? tão difícil assim. Então, Pois é. em parte porque ele quer manter o conflito também. Né? Mas também não é tanto... Eu acho assim, tem um certo interesse? Tem algumas vantagens? Tem. Mas, por exemplo, você preferia que tivesse aqui no Brasil, se tivesse 10 mil vezes mais Bitcoin, que o país adotasse Bitcoin, que todo mundo tivesse... Não existisse mais problema do banco, de intervenção do governo, e que tivesse uma guerra, ou que não tivesse a guerra, e que tivesse do jeito que tá, mais ou menos, sem guerra. Depende da guerra, né? De quem morresse na guerra. Se morresse vagabundo, eu prefiro a guerra ou não. A gente não pode escolher quem morre na guerra. A gente não tem muita... Mas se morresse mais vagabundo que decente, eu queria a guerra, você não queria, não? Mas aí você não chama. eu não gostaria, Você marcou não. que horas o cara que escreveu o livro dizendo como é que mata todos os vagabundos legalmente aqui, não? Tem tempo ainda, filho. Tem Que horas tempo. é que você marcou a conversa com o Toca cara? a porra toda aí. Você já ouviu falar nesse cara? Ele escreveu um livro propondo um programa de desnazificação pro Brasil, propondo que o presidente da República declarasse guerra às organizações criminosas. Que a organização criminosa, ela controla o território, não é isso? Ela é um governo próprio. Eu acho que esses eu sou caras são contra. insurgentes, declarar guerra e lá matar os caras e matar, inclusive, quem colaborou com eles. Não é isso? Já tô o livro do Aí cara? vai matar O muita cara- gente. Teve uma conversa do Bolsonaro com o Marcola, que o Marcola falou pro Bolsonaro, eu sou a favor de terminar com a criminalidade, mas começando de cima. Primeiro colarinho branco, e depois ir chegando nas camadas mais baixas para resolver o problema da criminalidade. O Bolsonaro ficou meio sem uma resposta ali, né? Quer dizer, o Marcola, inclusive essa Caraca, o coisa que Marcola falou isso? falou. O Marcola falou, pesquisa no YouTube, que você acha a conversa deles no YouTube lá. Nunca vi essa história de Você acha conversa no do YouTube? Bolsonaro Com Marcola. Caramba. Você acha no YouTube isso aí? Foi quando isso? Ah, faz um tempo já. Na Faz um época tempo. dele de Mas você deputado. acha ainda. Tá, existe ainda no YouTube. Tá. Se você pesquisar, você encontra ainda. E outra coisa, você pega, por exemplo, o cara estuprador. Estuprador em favela não existe. Estuprador fora da favela. Como é que chama o tribunal lá? É bem eficaz. Se o cara né? rouba de uma pessoa pobre, uma pessoa que não deveria roubar, o cara vai... Se o cara sai da linha... Eles têm um código deles lá, eles têm a criminalidade, tem as coisas que eu acho que não são corretas. Mas se você pega... A maneira como eles lidam com a criminalidade é mais severa e mais eficiente do que você mais tem primitiva e por isso mais eficiente, né? Infelizmente, mas é o que acaba funcionando. Ele dá mais falso positivo do que falso negativo. Ele vai punir inocentes, mas tem o problema. culpado vai ser punido também, não é isso? Concordo, tem esse problema. Só que inibe muito a criminalidade. Inibe pra caramba, No viu? Freakonomics, ele trata dessa questão do incentivo. No Freakonomics, os países nos quais você tem pena... Nos estados, vários estados que tinham pena de morte, estados que não tinham. Os que tinham e passaram a não ter, aumentou a criminalidade. Os que não tinham e passaram a ter, reduziu a criminalidade. E os que já tinham e não tinham, os que tinham pena de morte tinham menos criminalidade. Especialmente Mas polícia de ter e ônibus, não ter né? pena de morte não é uma questão relevante. Que inclusive tem muitos países que têm pena de morte, mas não mata ninguém. E que tem- o cara morre. Tem que ver o percentual de chance do cara ser morto, não é isso? Não? E os erros de julgamento também, Exatamente. né? A chance do cara ser morto. O rápido e devagar, ele discute essa questão dos erros que o juiz... Como? Não entendi o que você disse. Rápido e devagar. Ah, Rápido e Devagar. Do Daniel Kahneman, né? Slowly and Suddenly. Na verdade, ele tem um erro. Esse título tem um erro, porque quando ele fala rápido e devagar, duas maneiras de pensar, o título correto seria pensar com mais tempo, porque pensar rápido não é desvantagem. Pensar rápido é bom, mas só que pensar rápido por mais tempo. O título, ele não planejou bem esse título do rápido e devagar. A oposição que ele faz entre ser mais vantajoso pensar devagar, tá errado. Pensar mais rápido é vantajoso, só que pensar mais rápido durante mais tempo. O que ele quis dizer ali, na verdade, o título ali dele tá do Kahneman falou nesse ponto aí. Mas o livro em geral é muito bom. E que os processos exponenciais começam devagarzinho e depois dá um pico, né? Suddenly. É slowly and suddenly, né? Na hora que você vê a porra, Um dos casos que o Kahneman... Ele cita vários casos de erros judiciais, de julgamento, mas um dos pontos interessantes é que o juiz, quando ele tá com fome,
ele tende a dar penas mais severas, em média, do que quando ele tá... O tamanho da pena, geralmente, é proporcional ao tempo de horas que o juiz está sem comer, que é uma coisa completamente absurda, não deveria influenciar, mas na prática... Tomara que todo mundo escute isso daqui e seja julgado só depois do almoço.